Deixa eu ver se vai iniciar a gravação aqui. A Sávia apareceu também. Boa noite, Sávia. Tudo bom? Boa noite, professor. Beleza? Beleza. Sabe, você foi meu aluno aqui em gestão também, não foi? Gestão, não, fui acho que foi projetos, não sei, uma coisa assim. Não foi no semestre passado? Foi no semestre passado. Foi gestão mesmo, não foi não? Foi gestão? Foi. Vou pegar aqui um. Pessoal, vou me apresentar aqui novamente. Deixa eu ver se já está gravando. Já. Pois bem, sou engenheiro civil, sou formado aqui desde 2014. Né? Desde 2015 eu atuo na área. Trabalhei um tempo em Salvador e depois, no final de 2016, vim para cá, para Irecê. E hoje tem uma construtora aqui, a gente trabalha com algumas obras aqui em Irecê, tá bem? E ensino aqui também, né, na Pitágoras. Alguns de vocês aqui já foram até numa obra minha, que a gente está fazendo, inclusive está até finalizando agora. Depois, aqui no decorrer do curso aqui, se vocês quiserem, a gente também pode agendar mais uma visita, uma ou duas visitas aí em alguma obra que eu estiver acompanhando, tá bom? Só para confirmar aqui, todos vocês são de civil mesmo? Tem alguém que não é de... Eu sou civil aqui. Eu sou civil. Tem alguém que não é da turma de civil? Acho que não, né? Eu acho que não, professor. Pronto. Então, beleza. Como eu falei, pessoal, se vocês quiserem também, né, a gente pode depois marcar para vocês fazerem uma visita nas obras que eu estou. Tá bom? Até para vocês já irem se acostumando mais e tendo mais contato com o campo, né, com as obras. Essa disciplina que a gente vai estudar é uma disciplina estruturas isostáticas. Eu considero uma das disciplinas mais importantes do curso. Tá bom? Porque vocês agora vão começar a ter uma noção de como vão funcionar realmente as estruturas. Tá bom? Então, assim, essa noção que o curso Estruturas Isostáticas vai te dar, vai te trazer uma segurança enorme para você, mais para frente, quando você tiver em disciplinas como concreto, aço, madeira, você vai ter essa segurança para você fazer o cálculo de ferragem, cálculo de concreto, a quantidade de concreto e tudo mais. Essa disciplina vai te trazer essa segurança, tá bom? Então, a gente vai estar iniciando aqui esse estudo. Eu vou fazer, antes de iniciar o nosso assunto aqui, eu vou fazer um desenho simples para que vocês entendam como é que funciona, principalmente essa estrutura padrão que nós temos no nosso dia a dia. Qual é a estrutura padrão? Que na maioria dos prédios, na maioria das nossas obras, nós temos. O que é que a gente tem? A gente tem uma laje, né? Nós temos uma laje apoiada em vigas, que são apoiadas em pilares, e daí por diante. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui, tá até por fora, não tá nem no livro, nada, é porque me deu na cabeça aqui de fazer, para a gente iniciar a nossa disciplina, só para vocês começarem a se ambientar com estruturas, tá bem? Então, como é que funciona a estrutura padrão, né, do nosso dia a dia? Vou fazer aqui fazer maior.
Professor, eu acho que eu peguei foi processos de gestão de obras mesmo. Eu Foi. estava confundindo com... quando você falou gestão, eu pensei que você falou gestão ambiental. Ah, não, é gestão de obras e projetos. Foi aquela disciplina bem teórica, assim, que a gente pegou, né? Então, aqui é um desenho bem simples, mas eu quero que vocês, como futuros engenheiros civis, vocês comecem a visualizar essa estrutura. Pronto, pessoal. Então, como é que funciona a estrutura padrão? Estrutura padrão que nós temos, eu não vou nem dizer no Brasil, mas no mundo. Então, o que é que a gente tem? Nós temos aqui uma laje, tá bom? Então, aqui nesse retângulo aqui, nós temos uma laje. Vou colocar aqui o nome. Laje. Nós temos aqui as vigas. Nós temos os pilares. Nós temos aqui a fundação. E aqui o terreno. Se não estiver dando para ler, vocês me avisam aí, mas eu já soube aqui que essa resolução da webcam é muito boa. Eu acho que vocês estão conseguindo ver ampliado aí, né? Então, o que é que acontece, pessoal? Essa é a estrutura padrão. Por que ela é padrão? Porque se a gente for subir vários andares aqui, o que vai mudar é que a gente vai subir os pilares e pegar essa mesma estrutura, colocar em cima dessa, pegar outra e colocar em cima. Então, é a mesma coisa, tirando só a fundação, né? Então, o que é que acontece? Nós temos a laje, toda laje, ela tem que estar apoiada em algo, né? Então, ela fica apoiada nas vigas, tá bom? As vigas ficam apoiadas nos pilares. Os pilares, eles, cada um tem uma base, que é a chamada fundação, e a fundação fica apoiada no terreno. Então, o que é que acontece? Se eu chegar aqui na laje e colocar um peso aqui de 100 quilos. Vou colocar um peso de 100 quilos aqui na laje. O que é que acontece? Esses 100 quilos, ele vai ser transferido da laje para a viga, da viga para o pilar, do pilar para a fundação e da fundação para o terreno. Ou seja, todo mundo tem que estar preparado para sustentar esses 100 quilos. Se um desses itens não estiver preparado para sustentar, vai ter um problema. Iremos ter problema na nossa estrutura. Né? Então, assim, no momento que a gente coloca um peso em cima da laje, a laje, como ela está apoiada na viga, a gente distribui esse peso para a viga. A viga, como está apoiada nos pilares, a gente distribui o peso para os pilares. O pilar, como ele está com uma base apoiada no solo, que é a fundação, ele vai passar o peso para a fundação. E a fundação, como está apoiada no terreno, vai passar para o terreno. Então, assim, durante o curso de engenharia civil, vocês vão estar mais para frente em disciplinas como concreto, vocês vão estar estudando dimensionamento de laje, depois vai estar estudando dimensionamento de viga, vai estar estudando dimensionamento de pilar, da fundação,
tem vários tipos de fundações. A mais comum aqui é chamada sapata, né? A fundação do tipo sapata. E você também vai estudar o terreno, você vai estudar os solos. Então, o que é que eu quero aqui? Que vocês vejam que nada está aqui por acaso, tá bom? Então, se a gente vai colocar um peso em cima da laje, esse peso não vai, ele tem que ter algo aguentando ele, né? Ele vai ter que ter uma estrutura por trás que vai estar sustentando esse peso. Eu coloquei o exemplo de 100 quilos, mas a gente tem uma situação muito maior, né? Claro que a gente tem vamos supor, aqui essa laje aqui, por exemplo, essa laje aqui de onde nós estamos aqui no colégio, aqui na faculdade, no momento que ela está cheia aqui de alunos e tudo mais, aqui a gente tem um peso muito grande, né, nessa laje. Então, esse peso ele é distribuído da laje para as vigas, né? Todo vigamento tem que sustentar esse peso. O peso também é distribuído das vigas para os pilares. Os pilares também distribuem o peso para a fundação e a fundação distribui o peso para o terreno. Então, por exemplo, se eu fizer a obra perfeita da fundação para cima, se eu fizer tudo o que tem que ser feito e não apoiar no terreno adequado, eu vou ter problema na obra. Tá bem? Do mesmo jeito que se eu chegar no melhor terreno do mundo, fizer a melhor fundação, fizer a melhor estrutura de pilar e não fizer uma viga adequada, eu vou ter problema. Então, assim, tem que estar tudo de acordo. Tem que estar tudo em comunicação, um com o outro. Tá bem? Então, na nossa disciplina de isostática, na nossa primeira unidade, a gente vai estar estudando vigas. Tá bom? Então, a gente vai estar estudando mais esse trecho aqui da estrutura. Tá bom? Como você está vendo aqui, preste atenção nessa viga aqui. Tá bem? Ela é uma viga, como a gente está vendo aqui, essa viga da frente, ela é uma viga bem apoiada. Tá bom? Ela está sendo apoiada por 2 pilares aqui. Não é? Então, no nosso dia a dia aqui da isostática, você vai ver que essa viga aqui, ela é representada dessa forma. Você vai ter a linha e você vai ter os apoios aqui. Então, quando a gente estiver estudando essa imagem aqui, vocês lembrem que essa estrutura, essa imagem, ela está representando uma parte da estrutura. Então, a gente vai estar estudando aqui o conceito de vigas, tá bem? Mas eu quero que vocês tenham sempre em mente que as vigas fazem parte de uma estrutura muito maior, tá bom? Então, quando você visualizar essa imagem aqui, você saiba que a gente está analisando uma parte da estrutura, tá bom? Que tem continuações. Então, a gente vai estar estudando uma parte. Então, por exemplo, quando a gente estiver fazendo aqui um carregamento distribuído, então, o que é que isso pode estar representando? Então, aqui pode estar representando uma laje apoiada na viga, não é? Aqui a gente não tem uma parte da laje apoiada nessa viga, então ela vai estar causando esforços em todo o perímetro da viga. Então, é isso que acontece. Então, a gente vai estar estudando em isostática imagens como essa daqui, mas, como eu falei, vocês lembrem sempre que a gente vai estar estudando uma parte da estrutura, tá bom? Extremamente importante. Extremamente importante porque essa parte da estrutura geralmente é o que vai dizer o tamanho dos vãos, tá bom? O tamanho, a gente vai dimensionar vigas, aí você vai saber se você pode colocar os pilares mais próximos, mais longos, se a gente pode fazer uma estrutura maior, menor. Então, a gente vai estar estudando muito isso nessa disciplina. Tá bem? Guardem, não sei se vocês podem tirar um print ou algo aí, mas guardem essa imagem, tá bem? Porque essa imagem aqui, ela representa a estrutura padrão do nosso dia a dia e que a gente sempre vai estar utilizando ela. Como eu falei, se no caso a gente fosse estudar outros andares, vocês só
acrescentaria aqui, né? O que é que acontece aqui se eu fizer mais um andar, mais um pavimento? A gente iria subir mais novos pilares, né? Em cima faria novas vigas e faria uma nova laje. Então aqui seria repetições desse trecho aqui da estrutura. O que não muda, o que muda, no caso, é só a fundação, porque a fundação e o terreno só vai ter uma vez, né? É só a nossa base ali. Mas dos pilares para cima, essa estrutura. Pilares, vigas, laje. Pilares, vigas, laje. Pilares, vigas, laje. Se você for fazer um edifício de 50 andares, você vai seguir essa estrutura. Pilares, vigas, lajes. Pilares, vigas, lajes. Então, é uma estrutura que vai se repetir. Né? Eu coloquei aqui essa imagem como uma imagem aqui padrão, tá bem? Só para vocês já ir identificando. Pessoal, me dê um retorno. Tá dando para ver essa imagem com nitidez? Precisa fazer um pouco mais forte? Como é que tá aí? Professor, aceita esse outro meu, hein? Por favor. Aceitei. Me dê um retorno aí, pessoal, por favor. Eu queria saber, essa imagem aqui, tá dando para vocês visualizarem direito? Tá fraco? Tá bom? Como é que... Pra mim tá bom, professor. Só os nomes mesmo que tá meio pequeno, mas tá mais ou menos. Tá bom, né? Tá, Dá pra gente ver, né? Então, pessoal, lembrem sempre, né? Essa estrutura padrão, a gente vai estar estudando uma parte dela, tá bom? E para a gente começar a estudar uma parte dela, a gente vai ter que relembrar os apoios, né? Não sei se vocês estão lembrados aí de resistência dos materiais. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, na nossa estrutura que iremos analisar aqui, nós teremos 3 tipos de apoios. Quais são os 3 tipos? Nós vamos ter apoio móvel, apoio fixo e engaste. Então, o apoio móvel, ele será representado dessa forma. Tá bem? O apoio fixo será representado dessa forma. O engaste, nós iremos representar dessa forma. Qual a diferença de um apoio para o outro? O apoio móvel, ele vai nos trazer apenas uma reação. Tá bem? Então, o apoio móvel, ele vai trazer apenas uma reação. O apoio fixo vai trazer 2 reações. E o engaste vai nos trazer 3 reações. Então, o que é que acontece? Se nós temos aqui
uma estrutura biapoiada, uma viga biapoiada. Então, o que é que você já imagina aqui? Uma viga apoiada em dois pilares, né? Então, se nós temos dois apoios móveis, esse apoio móvel, ele vai trazer apenas uma reação cada um. Então, nessa estrutura aqui, é uma reação vertical. Então, ou seja, esses apoios estão segurando a estrutura com apenas uma reação. Então, qual seria a reação? Seria nesse sentido. Tá bem? Então, por exemplo, horizontalmente, esses apoios aqui não estão segurando nada. Eles não estão trazendo nenhuma reação para a estrutura. Então, se eu pegar essa viga aqui e empurrar lateralmente, ela está móvel. Ela não vai conseguir ficar fixa, né? Lembrando, a nossa estrutura isostática, quando a gente estuda isostática, a gente estuda estrutura parada. Então, a gente vai fazer de tudo aqui para que a nossa estrutura não se mova nunca, né? A gente não vai fazer uma estrutura para que fique móvel, né? Principalmente uma estrutura de uma edificação, por exemplo. Então, a nossa ideia é de manter sempre parado, tá bom? Então, aqui, fiz só o exemplo, mas aqui é uma estrutura biapoiada com dois apoios móveis. Né? Dois apoios na vertical. Pronto. Essa estrutura aqui, pessoal, já é uma estrutura que tem um apoio fixo e um apoio móvel. Então, ou seja, lembre, eu falei, um apoio fixo, ele vai nos trazer duas reações, tá bem? Sempre uma na vertical, outra na horizontal, tá bom? E o apoio móvel, apenas uma reação. Então, nesse caso, como é que vai estar aqui trabalhando esse apoio fixo? Ele vai estar trabalhando assim. E aqui está a outra reação. Então, essa viga, ela está fixa na vertical e ela agora também está fixa na horizontal, porque eu tenho agora um apoio que vai travar a viga horizontalmente, caso tenha algum esforço nela, empurrando ela lateralmente. Então, apoio fixo, duas reações, apoio móvel, uma reação. Tá bem? Boa noite, Vinícius. Tudo bom? Boa noite, tudo na paz. Pronto. Pessoal, e o engaste? Qual a diferença do engaste para os outros tipos de apoio? Ele agora tem três reações. Né? Ele vai ter uma reação na vertical, ele vai ter uma reação na horizontal e ele vai ter uma outra reação, que é a reação de momento. O que é reação de momento? É você travar a estrutura para que ela não gire. Tá bem? Então, ela vai travar, ela está travada horizontalmente, verticalmente e quanto ao giro. Por quê? As outras estruturas nossas, elas estavam apenas apoiadas ou verticalmente ou horizontalmente. Mas agora, com o engaste, a gente tem uma reação que impede que a estrutura gire também. Beleza, pessoal?
Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até então? Professor, Oi. eu vi um negócio no AVA, nas atividades, sobre rótulas. Acho que é rótulos o nome. Isso. A rótula vai ser um local na estrutura em que o momento vai ser zero. Quando a gente estiver estudando, quando a gente estiver fazendo diagrama de momento, eu vou te explicar melhor. Vai ficar melhor para você visualizar nesse momento. Viu? Você me lembra quando a gente estiver fazendo... Mas eu mesmo lembro. Quando a gente estiver fazendo um diagrama aqui de momento, eu vou colocar uma rótula na estrutura. Tá bom? A rótula vai ser um segmento de uma estrutura com outra aqui. Aqui a gente tem só essa, vai ser um segmento de uma estrutura com outra. Eu vou explicar melhor esse conceito de rótula quando a gente estiver fazendo o diagrama. Tá bom? A princípio, eu quero que vocês fixem isso daqui. Fixem os tipos de apoios. Então, sempre 3 apoios. Ou vai ser apoio móvel, ou apoio fixo, ou engasto. Tá bom? Isso aqui vocês viram em resistência, né? Dos materiais também. Pronto. Como eu falei com vocês, pessoal, a nossa estrutura, ela é uma estrutura isostática, né? Então, ela é uma estrutura parada. A gente vai deixar ela estática. Para que a gente deixe ela estática, a gente vai estar utilizando 3 equações de equilíbrio, sempre. Então, sempre a gente vai estar utilizando essas 3 equações de equilíbrio, que são as equações mães para manter uma estrutura equilibrada e estática sempre. Então, quais são as equações de equilíbrio? Acho que desse lado aqui do quadro dá para ver. Pronto. Pessoal, essas são as 3 equações mães da estrutura que você vai ter até o final do seu curso. Quais são as 3 equações de equilíbrio? São somatório de fx igual a 0, somatório de fy igual a 0 e somatório de momento igual a 0. O que é que isso significa? Quando a gente estiver analisando qualquer estrutura, o somatório de todas as forças horizontais tem que ser igual a 0. Então, essa é uma condição que a gente está colocando a partir de agora para que a gente mantenha a nossa estrutura parada. Então, todo somatório de forças verticais ou horizontais vai ter que ser igual a 0. Do mesmo jeito que somatório de fy igual a 0 também. Então, o somatório de todas as forças verticais na estrutura vai ter que ser 0. Tá bom? E somatório do momento em qualquer ponto tem que ser 0. Porque o momento, ele representa o giro. Então, ou seja, nenhum ponto da estrutura ele vai poder estar girando. Tá bom? Então, nenhum ponto vai poder estar girando. Então, o somatório do momento em qualquer ponto
na estrutura vai ter que ser igual a zero. Vocês lembram como é a fórmula do momento? Me responda, por favor, quem lembra aí? Força vezes a distância? Isso, justamente. Então, por exemplo, só para vocês lembrarem aqui como é o momento, eu tenho aqui ponto A, ponto B, pronto. Ó, veja essa estrutura aqui. Eu tenho uma estrutura aqui de A até B, né, uma estrutura linear, e eu tenho aqui uma força em B de 10 kN. Tá bom? A distância de A para B são 2 metros. Então, qual o momento no ponto A? Então, o momento no ponto A é força vezes distância, né? Então, o momento em A vai ser igual a 10 kN vezes 2. Então, o momento em A vai ser igual a 20 kN metro. Então, momento é sempre força vezes distância. Tá bem? Momento é sempre força vezes distância. Tá bom? Se eu mudar, vou fazer uma mudança aqui. A gente já viu que o momento em A é 10 kN vezes a distância, né? De 2. Perceba que essa força de 10 kN, como ela está distante do ponto A, ela está fazendo com que o ponto A gire. Né? Então, fazendo com que a estrutura gire em torno do ponto A. Então, o momento, ele quer dizer, ele diz a respeito dessa força distante que faz girar a estrutura. Tá bem? Então, e se eu colocar uma força de 5 kN aqui em A, agora qual vai ser o momento no ponto A? Eu tenho uma força de 5 kN aqui e tenho uma força de 10 kN em B. Alguém responde, por favor? Qual agora vai ser o valor do momento em A? Nós temos duas forças atuando agora. O momento é força vezes distância. Alguém pode falar, por favor? Veja bem, pessoal. Temos a estrutura aqui, ó. A, B. A estrutura linear. A distância de A para B são 2 metros. Eu tenho uma força de 5 kN em A e uma força de 10 kN em B. Qual o valor do momento em A? Momento é força vezes distância. Tá bem? A gente tem duas forças aplicadas aqui. Então, vamos colocar aqui a primeira. Qual a primeira força que está sendo aplicada? A de 5 kN. Beleza? Então, 5 vezes. Qual a distância dessa força de 5 kN em relação ao ponto A?
Alguém pode falar? 2, professor. Não. A força de 5 kN, ela está sendo aplicada justamente no ponto A. Tá vendo? Então, essa é a lógica que eu queria que vocês começassem a perceber. Então, os 5 kN, ele está sendo aplicado no ponto A. Então, como o momento é força vezes distância, a distância dessa força para o ponto é 0. Então, aí o momento do ponto A, em relação a essa força, é 5 vezes 0, mas já essa força de 10, ela está sendo uma força que está sendo aplicada a uma distância do ponto A. Então, o momento que essa força vai causar em A é 10, agora sim, vezes 2. Entenderam? Então, o que é que eu quero que vocês analisem aqui? Quando a força é aplicada no ponto, ela não gera momento, porque ela não faz girar. Agora, quando a força é aplicada longe do ponto, como o momento é força vezes distância, se é como se fosse uma alavanca, não é? Você está aplicando uma força a uma distância, então você vai fazer girar, entendeu? Então foi por isso que eu coloquei aqui essa força para vocês analisarem. Então o momento em A, ele vai continuar sendo 20 kN por metro, entenderam? Então vai continuar sendo porque essa força de 5, ela não causa momento em relação a A. Se a gente for fazer aqui, qual o momento em B dessa estrutura? Vai ser 10? Vai ser 10. Vai ser 5 vezes 2, não é? Essa força vezes 2, mais a outra força que está atuando aqui na estrutura, 10 vezes 0. Porque 0 é a distância dessa força para o ponto B. Não é? Então, o momento em B é igual a 10 kN metro. Beleza? Vou fazer mais uma mudança aqui. Fazer mais uma mudança, viu? Eu vou colocar agora uma carga aqui no meio de 2 kN. Então, ó, acrescentei uma carga no meio da estrutura de 2 kN. Tá bem? Temos a mesma estrutura de A para B. Temos aqui uma força de 5 kN em A. Temos uma força de 2 no meio. E temos uma força de 10 em B. Vamos agora ver qual o momento agora no ponto A. Vamos lá, vamos colocar força por força, tá bem? Então, momento não é força vezes distância? Então, beleza. Primeira força é 5 vezes o quê? Vezes 0, né? 5 vezes 0, beleza. Qual a outra força? 2 vezes. Agora, qual a distância dessa força até o ponto A? 1, né? Porque como está no meio, então essa força, a distância dessa força para o ponto A vai ser 1 metro. Então, mais 2 vezes 1, mais... Qual a distância dessa outra força? 10 vezes 2, né? Dá 2 metros. Então, mais 10 vezes 2. Então, o momento agora em A vai ser igual a 0 mais 2 mais 20. Então, 22 kN metro. Beleza, pessoal? Então, esse é o momento quando a gente vai calcular o momento em um ponto. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a visualizar. Momento, ele é gerado por uma força que está distante do ponto. Beleza? Fazem mais um pouco aqui. E agora, qual é o momento em B agora dessa estrutura? Então, o momento em B vai ser o quê? Vamos pegar as três forças, viu? Então, 5 vezes 2, a distância da força até o ponto B, mais 2 vezes 1, porque a distância dessa carga aqui para o ponto B é a metade, né? Mais 2 vezes 1, mais
10 vezes 0, né? A força está sendo aplicada em um ponto. O momento em B vai ser igual a 10 mais 2. 12 kN metro. Beleza, pessoal? Conseguiram entender essa parte aqui do momento? Quem não entendeu, por favor, pode falar aí. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar aí, por favor. Eu vou apagar o quadro aqui. Se alguém quiser tirar algum print, pode tirar. Pessoal, todos vocês estão matriculados na disciplina? Porque aqui na lista que eu vi aqui na porta não estavam todos aí não. Como é que tá a situação de vocês aí? Eu acho que Vinícius, Sávio, Alan, não sei se vocês já estão matriculados? Rapaz, no meu portal eu tô matriculado nessa matéria. Só que o horário do meu portal tá todo doido lá. Essa matéria era para ser na segunda-feira, no caso. Certo. Pois é na quarta-feira, né? Mas se você na quarta-feira tinha outra disciplina, como é que tá? Não. É isso. Na quarta-feira tava outra, só que foi na segunda, entendeu? Que era resistência dos materiais avançados. Aí foi na segunda-feira, então tá tudo doido lá. Só que não tá dando conflito de matérias, não. Ah, então beleza. Então menos mal, né? Pessoal, vocês pretendem vir assistir a aula presencialmente também? Como é que vocês estão aí? Pensando. Se o pessoal resolver ir, professor, eu penso em ir. É porque pro cara aí também ficar sozinho na sala é meio ruim. Pessoal, vocês podem ficar à vontade, porque assim, a turma é bem pequena. Eu acho que se vier a turma toda, todo dia, não tem problema não, né? Vocês podem combinar entre si aí, se vocês querem vir, ou então, no dia que for vir, combinem para não vir sozinho. Sem problema, viu? Professor, e as provas aí vão ser presenciais mesmo ou vão ser online? Como tava? Sinceramente, eu vou ver. Eu vou até tirar essa dúvida aqui com o André, porque eles estavam decidindo isso aí semana passada. Eu vou tirar essa dúvida aí com ele e aí eu passo para vocês como é que vai ser, viu? Beleza. Porque se for presencial, eu vou dar um jeito de assistir a aula presencial, entendeu? Eu sei. Uhum. Pra não ficar o cara assistindo online e talvez ser prejudicado, né? Por alguma coisa, alguma situação. Sim. Uhum. Beleza.
Pessoal, vamos calcular as reações dessa estrutura aqui. Beleza? Então, o que é que a gente tem? Temos uma viga biapoiada com uma carga concentrada. Beleza? Eu sempre falo, ó, você está vendo a viga biapoiada? Imagine uma viga biapoiada, apoiada por dois pilares, né? Então, em um, aqui nós temos um apoio fixo e no outro um apoio móvel. Então, o que é que isso significa? Nós temos aqui uma reação. Sim, colocar aqui ponto A, ponto B. Nós temos uma reação vertical e outra horizontal aqui no ponto A. Beleza? Eu vou chamar aqui de RAY, RAX, e nós temos aqui uma reação vertical no ponto B. Eu vou chamar de RBY. Beleza? Deixa eu fazer aqui, só para não embolar muito, deixa eu colocar essa distância aqui em azul. Pronto. Então vamos lá. Temos uma estrutura biapoiada. Ponto A, ponto B. No ponto A a gente tem um apoio fixo, ou seja, temos uma reação na horizontal, outra na vertical. No ponto B temos um apoio móvel com a reação na vertical. E temos uma carga concentrada nessa posição aqui, a 3 metros do ponto A e a 2 metros do ponto B, uma carga de 16 kN. Então, quando a gente fala reação, o que é que quer dizer? Quais são as reações suficientes e necessárias para eu equilibrar esse peso aqui, né? A estrutura está sendo sujeita a um peso de 16 kN e eu preciso de apoio, eu preciso de reação aqui para sustentar. Então, como é que a gente calcula? A gente calcula sempre pelas reações, pelas equações de equilíbrio. Beleza? Então, qual a sequência padrão que a gente faz esses cálculos? Lembrem das três equações de equilíbrio, né? Equações de equilíbrio. Somatório de fx igual a zero, somatório de fy igual a zero, somatório do momento igual a zero. Então, como eu falei para vocês, tudo parte das três equações de equilíbrio. Beleza? Então, como é que a gente começa a calcular as reações? Então, é indicado que a gente comece calculando assim. Fazendo somatório de momento em A igual a zero. Por quê? Por que eu escolhi o ponto A? Porque o ponto A é o ponto que tem mais reações. E por que eu escolhi o somatório de momento? Ó, o momento, ele não é força vezes distância? Então, essas duas forças aqui de vermelho, essas duas reações, elas não vão estar causando momentos no ponto A, já vai ser zero. Então, eu já vou tirar essas incógnitas aqui da nossa equação. Então, o que é que acontece? Quando você vê essa estrutura aqui agora, o que é que você tem que ver? Nós temos quatro forças. Nós temos uma força de 16, temos as duas reações verticais e temos a reação horizontal. Beleza? Então, é aconselhável que a gente inicie aqui com o cálculo do momento e do momento logo onde tem mais reações. Então, o somatório do momento em A é igual a zero. Agora, pessoal, eu vou fazer uma convenção aqui que a gente vai utilizar para o restante da disciplina. Beleza? Qual é a convenção?
todo giro no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, eu vou tratar como positivo. Beleza? Essa é uma convenção que a gente faz logo no início da disciplina, para a gente não ficar confundindo durante a disciplina. Então, assim, eu poderia estar colocando o sentido inverso, mas aqui eu vou ter que levar para o restante da disciplina. Então, assim, todo giro, toda força que causar um giro no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, você sempre olha para essa imagem. Ó. Essa imagem está dizendo que o giro é anti-horário. Então, toda força que fizer o giro anti-horário vai ser positivo. Toda força que fizer o giro horário vai ser negativo. Beleza? Então, vamos lá. Somatório do momento em A igual a 0. Qual a primeira força que causa momento no ponto A? Veja, essas duas forças aqui não causam momento em A, não é? Elas estão no ponto A, então não vão causar momento. Agora, já essas duas forças aqui vão, porque elas estão distantes. Tá bem? Então, como é que a gente começa a calcular? Quais são o somatório de momentos? Quais são os momentos do ponto A? Vamos lá. Primeiro momento. Primeira força aqui, 16 kN. Ela está distante do ponto A 3 metros. Não é? Então, o momento vai ser força vezes distância. Agora, observe. Estou com o ponto A aqui. O ponto A está aqui. Essa força, ela está tendendo, fazendo com que o ponto A gire no sentido horário. Você vê? Consegue visualizar? Então, essa força, como ela está para baixo, ela está girando em torno do ponto A no sentido horário. Sentido horário aqui, para mim, é negativo. Então, o que é que eu começo aqui? Então, o primeiro momento vai ser menos 16 vezes 3. Né? Por que o menos? Porque a força está girando no sentido horário. Beleza? Qual a outra força? RBY. RBY, ela está distante do ponto A 5 metros. Então, RBY vezes 5 é o momento causado por RB. E o giro, como RB está para cima, nós colocamos aqui para cima, o que é que acontece? Ele vai estar girando em torno do ponto A no sentido anti-horário, que para a gente é positivo. Então, o que é que nós temos aqui? Qual é o outro momento? Mais RBY vezes 5, força vezes distância. Somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Então, ou seja, isso tudo tem que ser igual a 0. Com isso, a gente consegue calcular RBY. Então, quem é RBY? RBY vai ser igual a 16 vezes 3, 48. Passa para lá positivo. 48 dividido por 5. RBY igual a 9,6. Quilonewtons. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Hein? Usamos aqui uma equação de equilíbrio, não foi? Somatório do momento. Pronto. Lembrem, temos 4 forças, né? Temos 4 forças aqui. Já conhecemos 2 agora, porque a gente tem 16 e temos o RBY aqui. Então, qual é a nossa outra equação de equilíbrio agora recomendada para a gente seguir? Então, se eu fizer aqui agora o somatório de FY igual a 0, eu consigo descobrir outra coisa?
Então, somatório de FY igual a zero. Qual a nossa convenção aqui? Que toda força para cima vai ser positiva. Beleza? Então, toda força para cima, positiva. Para baixo, negativa. Então, nós temos aqui 3 forças na vertical. Nós temos RAY, temos 16 e temos RBY. Como nós já sabemos o valor de RBY, a gente agora consegue achar RAY. Então, como é que a gente faz? Somatório de FY igual a zero. Quais são? RAY menos 16, porque 16 está para baixo, mais RBY. RBY a gente já sabe o valor, que é 9,6. O somatório dessas 3 forças tem que dar zero. Logo, RAY vai ser igual a 16 passa para o outro lado, vai ficar 16 menos 9,6, 6,4. 6,4 quilonewtons. Beleza? Achamos aqui RBY, achamos RAY. Achamos duas reações através de duas equações de equilíbrio. Tá bem? Tá faltando mais uma, né? Que é RAX. RAX aqui é a única força na horizontal. Então, o que é que a gente faz aqui? Pega aqui mais a última equação de equilíbrio, que é somatório de Fx igual a zero. A gente diz aqui que toda força para a direita vai ser positiva. Só que, quais são as forças que nós temos na estrutura? As forças horizontais que nós temos na estrutura? Apenas RAX. Então, como é que vai ficar aqui? Fica RAX. Como ela é a única força que nós temos, a gente está falando aqui somatório de forças horizontais, como nós temos apenas o RAX, então o RAX é zero. Então, ou seja, ela está aqui, mas ela não está trabalhando, ela não está sendo necessária na nossa estrutura. Então, a gente achou aqui o valor de RAX. Então, vejam, nós sempre partimos das equações de equilíbrio. Sempre partimos das equações de equilíbrio. Para cada equação de equilíbrio, a gente achou o valor de uma reação. Então, a gente fez o cálculo do momento, somatório do momento em A. Achamos aqui RBY. Fizemos o somatório de forças verticais. Achamos RAY. E fizemos o somatório de Fx, como não tem nenhuma, é apenas o RAX, deu zero. Então, nós sempre iremos começar, né, as nossas questões aqui através das equações de equilíbrio. Beleza? Então, tudo parte dessas equações. E por que essas equações? Porque a gente precisa manter a estrutura parada. Então, o princípio de tudo é que você está estudando uma estrutura para que ela fique parada, para que ela fique estática. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar? Tá bem a imagem? Tá boa? Vinícius, o pessoal tinha dito aqui que estava com a imagem legal, que estava conseguindo ver. Tem algum lado do quadro aqui que fica melhor? Fica melhor daquele lado lá ou fica aqui?
Como é que vocês estão achando aí? Professor, tem hora que fica bem borrado. Tá bem borrado? Mas agora, no momento, tá bom. Uhum. Entendi. Vou tentar fazer agora um pouco mais forte aqui. Uhum. Beleza. Mas, no geral, vocês estão conseguindo entender a aula? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Me dê um retorno aí, pessoal, só para eu saber como é que tá aqui. Tá de boa, professor. Pronto. Tá dando pra entender aí. Beleza. Vou fazer agora uma outra estrutura aqui. Então, aqui fizemos o cálculo das reações, né? Numa estrutura em que nós tínhamos apenas uma força concentrada. Agora, eu vou colocar uma carga distribuída. Essa parte de cima aí tá cortada. Aqui não está dando para ver, não? Tá cortada aí, só um pedacinho. Beleza. Tá melhor agora? Tá dando pra ver agora. Pronto. Então vamos lá, pessoal. O que é que nós temos aqui agora?
temos novamente uma estrutura biapoiada, não é? Nós temos aqui uma estrutura de A até B. Como eu falei logo no início da aula, o que é que a gente tem aqui? Nós temos uma viga biapoiada. Então, uma viga sendo apoiada aqui por dois pilares, por exemplo. O que é que nós temos aqui nessa estrutura? Do ponto A até o ponto B, nós temos 10 metros, né? Temos 6 mais 4. Então, do ponto A até o ponto B, nós temos 10 metros. Nos primeiros 6 metros, aqui próximos ao ponto A, nós temos uma carga distribuída de 30 kN por metro. Tá bem? Então, nos primeiros 6 metros, nós temos uma carga distribuída de 30 kN por metro. Nesses 4 metros aqui próximos de B, nós temos uma carga distribuída de 20 kN por metro. Tá bem? Então, nós temos uma carga distribuída de 20 kN por metro. Além dessas cargas distribuídas, nós temos mais duas cargas pontuais. Quais são essas? Nós temos uma carga aqui de 20 kN que está distante do ponto A 2 metros. Beleza? E nós temos aqui uma carga de 30 kN que ele está distante aqui dessa divisão entre uma carga distribuída e outra de 1 metro. Ou seja, se ela está 1 metro para cá, ela vai estar a 3 metros do ponto B. Beleza? Então, nós temos uma carga concentrada de 20 kN, temos uma carga concentrada de 30 kN, nós temos uma carga distribuída de 30 kN por metro, nesse trecho de 6 metros, e nós temos uma carga distribuída de 20 kN por metro, nesse trecho de 4 metros. E o que é que nós vamos ter aqui também? 3 reações, assim como na outra, né? Nós vamos ter aqui o RAX e RAY, porque aqui é apoio móvel, apoio fixo, desculpa. Então, nós temos aqui o RAX, nós vamos ter o RAY, e nós vamos ter a reação em B, RBY. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos que descobrir essas 3 reações. Quais são os valores dessas 3 reações? Temos reação em Y aqui em A, reação em B e temos a reação horizontal de A. Beleza? O que foi que mudou dessa questão para outra? A carga distribuída. Antes, nós tínhamos apenas as cargas concentradas, né? E agora nós temos as cargas distribuídas. Então, assim, qual é o pulo do gato? O que é que a gente faz aqui para resolver da mesma forma que a gente resolvia? Nós vamos transformar essa carga distribuída numa carga concentrada. Assim, na realidade, ela vai estar distribuída, mas para efeito de cálculo, para efeito dos nossos cálculos das reações, nós podemos transformar essa carga distribuída numa carga concentrada. Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos ver qual o valor total dessa carga e colocar uma carga concentrada no centro dela. Então, veja bem, essa primeira carga distribuída que nós temos aqui, 30 kN por metro, nós temos ela em 6 metros. Então, qual a carga total que nós temos? Se nós temos 30 kN por metro e nós temos 6 metros, nós vamos ter 30 vezes 6. Não é? Então, se é 30 kN por metro e se eu estou em 6 metros, eu vou ter um total aqui de 180 kN. Para efeito do nosso cálculo, o que é que a gente faz aqui? Nós vamos colocar uma carga de 180 kN concentrada no centro dessa carga distribuída aqui. E essa carga agora, essa nova carga concentrada, chamada de carga fictícia, ela vai representar essa carga distribuída que nós tínhamos. Beleza? Então, ao invés de 30 kN por metro, nós vamos ter agora uma carga
concentrada no meio dela de 180. Então, ou seja, se ela vai ficar no meio dela agora, então agora ela vai ficar distante do ponto A 3 metros. Beleza? Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo entender? Quem não tiver, pode falar para mim, por favor. Então, vamos transformar essa carga distribuída numa carga concentrada. Tá bom? É a chamada carga fictícia. Ela não existe, literalmente, mas ela vai ser usada para a gente calcular as reações. Então, ao invés de 30 kN por metro, eu vou colocar aqui no centro dela uma carga fictícia de 180 kN. Toda carga fictícia a gente coloca ela tracejada, beleza? Então, eu vou colocar aqui uma carga de 180 kN. Essa carga, lembrem, ela está no meio, então ela vai estar a 3 metros do ponto A, beleza? Nós temos essa outra carga distribuída aqui, próximo de B. Que carga é essa? Nós temos 20 kN por metro. E qual o comprimento dela? 4 metros. Então, ou seja, se nós temos 20 kN por metro nesse trecho, e nós estamos em 4 metros, então 20 vezes 4 dá 80. Então, nós vamos colocar uma carga fictícia aqui no centro dessa carga distribuída de 80 kN. Beleza? Então, eu vou tirar esses 20 kN por metro. Vou colocar uma carga fictícia aqui de 80 kN. Pronto. Então, agora nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos da outra vez. O que é que nós temos agora? Vocês conseguem visualizar 7 forças que nós temos aqui? Nós temos agora uma força de 20, uma força de 180, uma força de 30 e uma força de 80. As duas reações verticais e uma reação horizontal. Beleza? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Calcular as reações. Beleza? Vamos estar calculando as reações, começando pelo somatório de momento em A, novamente. Então, como é que a gente faz aqui? Somatório de momento em A tem que ser igual a 0. Todo giro no sentido anti-horário é positivo. Beleza? Somatório do momento em A igual a 0. Vou colocar mais para cá. Vamos lá, prestem atenção. Quais são as forças que estão causando momento no ponto A? Vamos lá, vamos na sequência. Primeira força, 20 kN. 20, ela está distante do ponto A 2 metros. Então, vai ser 20 vezes 2. Tá bem? Agora, vamos lá. Vai ser negativo ou positivo? Se você for ver, essa força de 20 está para baixo. Então, ela vai tender a girar o ponto A no sentido horário. Sentido horário, para mim, é negativo. Então, como é que vai ficar essa força? Vai ficar menos 20 vezes 2. Beleza? Então, o momento que essa força de 20 vai causar em A vai ser menos 20 vezes 2. Próxima força. Nós temos aqui aquela força fictícia de 180. Então, qual o momento que 180 vai causar em A? 180 é a nossa carga fictícia aqui, ela está no centro daquela nossa carga distribuída. Ou seja, ela vai estar a 3 metros do ponto A. Então, qual o momento que vai causar aqui essa força? Vai ser 180 vezes 3. Como o giro dessa força em relação em A também está sendo no sentido horário, também vai ser negativo aqui. Então, qual o momento? Vai ser menos 180 vezes 3.
Tranquilo? Próxima força, 30 kN. Tenho 30 kN aqui, que está a 1 metro dessa nossa divisão das cargas distribuídas. Então, 30 kN, ele vai estar a 7 metros do ponto A, porque nós temos 6 até aqui e mais 1 metro para 30 kN. Então, o momento vai ser 30 kN vezes 7, que é a distância da carga até o ponto A. Beleza? Nós temos 6 metros até o nosso limite aqui, mais 1 metro, 7 metros. Essa força de 30 também está girando no sentido horário. Então, negativo também para mim. Então, como ela está girando no sentido horário, vai ser menos 30 vezes 7. Beleza? Próxima força, 80 kN. É a nossa carga fictícia aqui dessa última carga distribuída. 80 kN, ele está distante do ponto A 8 metros, porque nós temos 6 até aqui, mais a metade, mais 2. Então, 6 mais 2, 8 metros. Então, o momento vai ser 80 vezes 8. Agora, qual é o sentido? Como ele está girando no sentido horário, também vai ser negativo. Então, vai ser menos 80 vezes 8. Tranquilo? E a nossa última força vai ser RBY. RBY, como está para cima, ele vai girar em torno do ponto A no sentido anti-horário, que é o nosso sentido positivo. Qual a distância de RBY para A? Então, vai ser 10 metros. 6 mais 4. Então, como está girando em torno do ponto A no sentido anti-horário, para a gente aqui é positivo. Então, vai gerar um momento de RBY vezes 10. Tudo isso somado tem que ser zero. Então, tudo isso somado tem que ser zero. Então, nós ficamos apenas com a incógnita RBY. Não foi? Então, aqui, se a gente isolar RBY nessa conta, nós vamos ficar com RBY igual a 143 kN. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Pronto. Só fiquei preocupado mesmo com esses quilonewtons aí em cima do 180. Porque eu pensei que ia alterar a força. Tipo, 20 kN, tal, 30 kN. Aí eu pensei que ia alterar na força do 180. Ah, não, não. Essas cargas aqui, elas não têm nada a ver com essas outras. A gente coloca, ela coloca aqui em cima só para não ficar embolado no desenho. Mas, por exemplo, essa força aqui é como se ela tivesse apoiada aqui na estrutura, sabe? A gente não coloca ela direto aqui, porque senão o desenho fica muito acumulado de informação e aí a gente não consegue entender. Mas você imagina como se fosse uma carga que tivesse apoiada aqui na estrutura. Entendeu? Foi interessante a observação sua. Porque você pensou que essa força aqui estava apoiada na outra. Mas não. Essa aqui é apenas uma representação de uma carga distribuída. Beleza. Beleza? Pronto. Vamos utilizar mais uma equação de equilíbrio. Vamos utilizar essa daqui, ó. Somatório de Fy igual a zero. Toda carga, toda força para cima vai ser positiva. Deixa eu pegar uma cadeira aqui. Somatório de Fy igual a zero. Então, quais são as cargas, quais são as forças no eixo Y que nós temos? Nós temos RAY
positivo, porque está para cima. Nós vamos ter agora, vai acompanhando, menos 20, menos 180, menos 30, todas negativas, porque estão todas para baixo, né? Menos 80 e mais RBY, porque RBY está para cima. Então, mais 143. Tudo isso somado tem que ser zero. Então, ou seja, com essa equação aqui, a gente chega no valor de RAY, que é 167. Tranquilo, pessoal? Então, achamos mais uma reação. Para a gente calcular a última, nós temos somatório de Fx igual a zero. Toda força para a direita é positiva. Mas nós temos apenas uma carga na horizontal, que é RAX. Logo, RAX vai ser igual a zero. Então, pessoal, a forma de resolver é sempre a mesma. Tá bem? Então, o que é que vai mudar? Quando você tiver uma carga distribuída, você vai transformar essa carga distribuída numa carga concentrada. Vai ser a chamada carga fictícia. E você vai colocar ela no meio da carga distribuída. E a partir daí, você vai resolver como se fosse com carga concentrada. Tá bom? Então, partam sempre desse princípio. Essa é uma lógica. Já para você começar, faça primeiro o somatório do momento, no ponto que tem mais força, no caso aqui no ponto A. Então, o somatório do momento em A tem que ser igual a zero. Então, todos os momentos dele somados tem que dar zero. Lembre, em relação ao giro, o giro no sentido anti-horário é positivo. Tá bem? A gente vai estar levando isso aqui durante todo o curso. O giro no sentido anti-horário é positivo. Fazendo isso, pessoal, geralmente vai sobrar apenas uma incógnita. Então, aqui você já vai achar direto o valor de uma reação. Quando você já sabe o valor de uma reação, fica fácil para você saber a outra. Porque o somatório de FY só são as reações, as forças verticais. Então, quando você sabe uma, de cara você já sabe a outra. Então, você faz aí agora o somatório de FY. Acha a última reação. E, por fim, como nós não temos nenhuma carga na horizontal, mais para frente teremos, mas a princípio não. Como nós não temos carga horizontal, somatório de Fx igual a zero, logo Rax é igual a zero. Beleza, pessoal? Tranquilo? Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode falar. Pessoal, eu vou estar finalizando aqui a nossa aula. A nossa aula foi bem introdutória aqui. Lembrem, comentei aqui para vocês sobre tipos de apoio, apoio móvel, apoio fixo e engaste. A princípio, usamos aqui apenas o apoio móvel e apoio fixo. Comentei para vocês aqui quais são as equações de equilíbrio, que a gente sempre vai estar partindo delas. Beleza? E já começamos a resolver estrutura. Beleza? Então, a gente começa a resolver a estrutura pelo cálculo de reação. Então, toda a estrutura que nós vamos estar calculando aqui, a gente vai estar começando por aqui. Então, a gente vai estar começando pelo cálculo das reações. Então, tudo a gente faz o cálculo das reações e depois a gente vai partir para os diagramas. Então, esse aqui vai ser o primeiro passo que a gente sempre vai estar usando aqui. Beleza? Então, essa é a nossa sequência. Somatório de momento, somatório de Fy, somatório de Fx. Com isso, a gente vai conseguir achar os valores das reações. Alguém tem alguma dúvida? Foi tudo tranquilo? Beleza, né?
Então, pessoal, nossas aulas vão ser sempre na quarta-feira. Quem quiser vir, pode vir presencialmente. A turma não é muito grande e a sala aqui é bastante ampla. Então, quem quiser vir, pode vir, que vai ficar com o distanciamento correto e tudo tranquilo. Vou pedir aqui para Jennifer criar o grupo. Ela vai criar um grupo aqui, colocar todos aqui no nosso grupo, onde eu vou estar mandando o link também. Beleza? E é isso. A gente vai se falando até quarta-feira que vem. Eu vou estar passando essa aula aqui, a princípio aqui para o YouTube, eu coloco depois no grupo para vocês. Tá bom? E aí, qualquer coisa eu vou estar à disposição. Beleza, pessoal? Professor, depois, se o senhor tiver a disponibilidade aí de falar com o André sobre os alunos que não tá na sua lista aí, né? Que acho que é eu, Vinícius e tal. Que a gente tá matriculado, só que não tá na sua lista aí. Aí qualquer coisa, dê uma comentada com ele aí pra ver o que aconteceu. Pronto, beleza. Beleza, eu vou até falar com ele aqui, mas o homem é corrido demais, então se você puder falar com ele aí, agradeço. Pronto, tranquilo. Vou falar assim, viu? Valeu. Então, valeu, pessoal. Até mais, boa noite para todos.